Ele acaba conquistando sua professora da escola e a leva pra casa. Eu só usei um anime, e bora. Antes de começarem a se envolver, Hanabi estava perdidamente apaixonada por seu professor, Kanai. Mas a coisa triste era que Kanai só a via como uma irmã, porque ele estava interessado em uma professora de música atraente chamada Akane. Uma manhã, ela começou flertando com Kanai, e Hanabi ficou com ciúmes e saiu porque não aguentava. Ela encontrou Muji, que parecia tão triste porque Akane também não estava interessada nele. Devastado, Muji agarrou Hanabi e a levou para um canto onde ficaram íntimos. Sim, garoto. O tempo todo Mugi pensava em Akane e Hanabi pensava em Kanai, e ambos achavam que eram apenas uma solução temporária. Quando Kanai começou como novo professor responsável, Hanabi ficou animada, pois isso significava vê-lo todos os dias. Mas com o tempo, ele se apegou demais a Akane, e foi doloroso para ela ver outra garota com seios enormes roubar seu homem. Uma noite ela o convidou para jantar, esperando que a refeição caseira selasse o acordo. Mas nada aconteceu. Enquanto ela o acompanhava, não pôde deixar de se perguntar se ele não a queria porque ela era completamente plana. Na escola, enquanto Hanabi mal conseguia manter a sanidade, dois caras começaram a falar sobre o quão atraente Akane era. Ela estava prestes a machucá-los quando esbarrou diretamente na própria Akane, apenas para perceber que aqueles caras não estavam errados. Akane pediu desculpas por estar desleixada, e foi então que Mugi apareceu para ajudá-la a pegar os documentos que ela deixou cair. Hanabi imediatamente notou a familiaridade e percebeu pelo olhar que ele era só mais um dos seus brinquedinhos. Mesmo assim, Muji começou a conversar com Hanabi e disse que sabia que Akane estava interessada em outra pessoa. Um dia, durante um intervalo, Muji abriu o jogo para Hanabi sobre Akane e contou que ela costumava ser sua tutora particular. Enquanto ele falava, Akane passou e ele não pôde deixar de olhar, o que irritou Hanabi porque ela odiava tudo em relação a Akane, levando-as a discutir, mas com o tempo elas começaram a se ver mais frequentemente. Um dia, na casa do Mugi, Hanabi se cansou de pensar em Kanai, então ela olhou para Mugi e teve uma ideia louca. Quando ela o abraçou, Mugi sentiu a mesma coisa, e de alguma forma eles acabaram em uma posição de fazer filhos. Mas quando Muji percebeu que Hanabi estava desconfortável, ele disse para ela imaginá-lo como Kanai. Quando ela fez isso, Muji foi em frente e a beijou. E a partir daí, tudo foi elétrico porque ele fez suas emoções saírem de controle várias vezes. No entanto, a sessão deles terminou abruptamente quando Hanabi recebeu uma mensagem de Kanai. Então Muji disse para ela decidir se gostaria de continuar os encontros secretos deles. Depois de algum tempo separados, eles concordaram em ter um relacionamento de amizade colorida e fizeram um pacto de não se apaixonar um pelo outro, e que tudo terminaria no momento em que um deles começasse a gostar de outra pessoa. Atualmente, Hanabi diz a Muji para se juntar a ela para que possam ir para casa juntos, mas ele insiste que ainda está ocupado com as tarefas da aula. Um de seus amigos se oferece para aliviar suas responsabilidades, enquanto o amigo de Hanabi, Ekun, aparece e pede para ir para casa com ela. Embora já faça algum tempo desde que conversaram pela última vez, Hanabi recusa porque já está indo para casa com Muji. Quando eles vão embora, outros caras da turma chamam Muji de sortudo por conquistar Hanabi, enquanto Ekun odeia ter sido deixada para trás, embora não demonstre isso. No caminho para casa, Muji para beijar Hanabi, mas é interrompido quando uma garota chamada Noriko aparece e grita com eles. Há alguns anos ela era amiga de Muji, e eles moravam juntos no mesmo prédio. Sempre que saíam para brincar, o tutor os chamava de casal, então isso ficou na cabeça de Noriko, e ela começou a ver Muji como seu príncipe encantado. Ficou tão intenso que ela dedicou um ano inteiro a cortar todos os caras da sua vida para se tornar o tipo perfeito de mulher por quem Muji se apaixonaria. Mas no final, seus esforços passaram despercebidos porque ela não existia no mundo de Mugi. Atualmente, ela tira Muji de Hanabi, mas fica com o coração partido quando é apresentada apenas como uma amiga de infância. Hanabi a vê e a chama de uma dor de cabeça ambulante porque se lembra de como ela era um sinal de alerta. Mas Noriko rebate, chamando-a de uma vagabunda insignificante. Ela se pergunta por que alguém tão sem graça conseguiu estar em um relacionamento com Mugi. Mas Hanabi perde a paciência e segura Noriko pelo pescoço, avisando-a para tirar as mãos de Muji. No dia seguinte, Mugi diz a Hanabi que ela não deveria ter sido tão dura com Noriko, mas Hanabi lembra a ele que Noriko gosta dele e que ele deveria terminar as coisas com ela. Curiosa, Mugi se pergunta se ela já está ficando com ciúmes, mas ela diz pra ele não ter esperanças, pois ela só é possessiva com suas coisas. Enquanto isso, Noriko pega um trem e começa a fantasiar sobre como gostaria de ser aplaudida por Mugi. Apesar de não ser real, ela gosta de poder criar momentos doces como esse na sua mente, mas ela teme que possa acabar como a Harley Quinn se continuar fazendo isso. No dia seguinte, Muji compra seu almoço, e ela imediatamente se apaixona por ele novamente, então ela se junta a ele para sair com Hanabi. No meio do caminho, Hanabi tenta apimentar um pouco o romance e dar um pedaço de carne para Muji. Mas Noriko pula e engole tudo. No entanto, Noriko começa a se sentir mal porque Hanabi está recebendo toda a atenção de Mugi, então Hanabi a estrangula e ameaça devolvê-la ao zoológico, insistindo que seus pais verdadeiros moram lá. Irritada, Noriko diz que ela está usando Muji, alegando que só o conquistou por causa dos buracos alargados que ela tem. Quando Hanabi a ignora, ela foge, prometendo voltar para Mugi. Mais tarde naquele dia, Hanabi ajuda Kanai a deixar alguns documentos em uma sala de preparação. Quando termina, percebe que estão sozinhos e espera que algo aconteça entre eles. Mas antes que ela possa puxá-lo para roubar um beijo, ele se distrai com a música que a Kanai toca na outra sala, e começa a elogiar como ela é boa no piano. Irritada, Hanabi desconta sua frustração em Muji, forçando-o a uma sessão de karaokê com ela. Quando ela termina de provar que Lula Molusco canta melhor, ela se emociona, sabendo que não pode ter a pessoa por quem está apaixonada.
Ao ver o humor dela, Mugi simpatiza com ela porque está passando pela mesma coisa, embora seja melhor em lidar com a rejeição. Ele então puxa Hanabi e beija suas mágoas embora. Depois a faz chegar ao clímax até a insanidade. No dia seguinte, enquanto Eko está a caminho da escola, ela se lembra da conversa que Haruko teve com Hanabi e começa a se perguntar se Mugi está usando Hanabi. Quando ela chega à escola e vê Hanabi, fica animada, embora não passem muito tempo juntas. Mais tarde, enquanto Hanabi limpa um laboratório, duas meninas se aproximam dela e uma pede pra falar sobre seu relacionamento. Quando Mugi descobre, ele aconselha Hanabi a ouvir porque ela não tem amigas além de Ikon. O jeito que ele olha pra ela dá a impressão de que ele está prestes a beijá-la, mas ela fica chocada quando ele apenas dá um tapinha na cabeça dela, desejando-lhe boa sorte. Ei, enquanto isso, Hanabi se pergunta o que está acontecendo, porque o jeito que Mugi a tocou está fazendo ela pensar que ele é seu verdadeiro namorado. Durante a hora do almoço, ela senta com as garotas de antes e descobre que uma delas, Ayumi, tem um amigo, Hiro, com quem ela cresceu. Ayumi namorava Hiro, mas o relacionamento deles mudou quando Hiro foi e a traiu com a Megan Fox. Apesar disso, Ayumi ainda estava apaixonada por ele e até optou por ser sua amante, mas ela foi seduzida por um cara mais velho com mais experiência e agora está confusa sobre quem escolher. Depois de ouvir tudo, Hanabi surta porque, apesar de estar em um triângulo amoroso, o caso de Ayumi é mais complicado porque ela não consegue escolher entre os rapazes. No fundo, Hanabi sabe que largaria Mugi num piscar de olhos se pudesse resolver as coisas com Kanai, e é por isso que ela não consegue se relacionar com os problemas de Ayumi. A amiga de Ayumi aconselha Ayumi a escolher o cara mais velho porque ele é bonito, e enquanto Ayumi pensa sobre isso, Hanabi diz a ela para suportar a dor de gostar dos dois. Mas Ayumi diz que sente dor apenas porque tem que escolher e tem medo de fazer a escolha errada. O cérebro de Hanabi derrete de choque ao ouvir isso, então ela se junta a Ekon lá fora, interessada em saber sobre a vida amorosa dela. Quando ela pergunta a Ekon se está apaixonada por alguém, Ekon fica nervosa, e pela reação dela, Hanabi percebe que ela gosta de alguém. Ela então pergunta se ela se apaixonou por causa dos músculos do peitoral do crush, e embora Ekon admita que isso faz parte, ela diz que não é a única razão pela qual se apaixonou pela pessoa. Hanabi fica animada porque Ekon compartilha o mesmo pensamento com ela. Enquanto isso, Ekon acha que ela fez a pergunta por causa de Mugi. Depois disso, Hanabi convida Ekon para passar a noite, mas quando Ekon chega em casa, ela fica nervosa ao pensar em estar na cama com Hanabi. O quê? Mais tarde naquele dia, ela chega na casa da Hanabi e fica tímida quando Hanabi abre a porta. Uma vez dentro, ela se acalma porque são apenas garotas e está ansiosa para se divertir com Hanabi. Alguns anos atrás, antes de ela se tornar amiga de Hanabi, Ekon estava sozinha um dia em um ônibus quando um cara estranho apareceu atrás dela e tentou quebrar uma noz. Ekon ficou assustada enquanto continuava, mas se sentiu aliviada quando Hanabi apareceu e espantou o lunático feio. Na próxima parada, Ekon agradeceu a Hanabi por salvá-la, mas Hanabi não deu importância como se não fosse nada demais. Coincidentemente, ambos estavam fazendo o mesmo exame, então foram juntos. No caminho, Hanabi fez questão de segurar a mão de Ekon porque podia perceber que ela ainda estava traumatizada com o que tinha acabado de acontecer. A partir desse momento, Ekon desenvolveu sentimentos por ela e Hanabi se tornou seu primeiro amor, embora ela nunca tenha dito uma palavra sobre isso. No presente, Ekon ouve Hanabi enquanto ela narra a história de Ayumi e acha a perspectiva de Hanabi estranhamente divertida. Hanabi se pergunta se estar com alguém por causa de seus óculos a fará acabar sozinha. Mas ao tentar descobrir, ela fica cansada e sonolenta. Naquela noite, enquanto se deitam para dormir, o coração de Ekon começa a bater forte porque a cama é pequena e a pele de Hanabi roça contra a dela. Enquanto ela luta para resistir à vontade de comer seu bolo, Hanabi pergunta sobre a pessoa que ela ama e acaba cedendo ao desejo de beijá-la. Ela faz uma pausa no meio do caminho para confirmar se Hanabi realmente gosta de Mugi, já que ela esteve observando-os de perto esse tempo todo. Após ver Ekon em lágrimas, Hanabi fala sobre seus próprios sentimentos por Kanai e explica como acabou com Mugi. Apesar disso, Ekon implora para substituir Mugi, então ela come o bolo de Hanabi a noite toda, esperando fazê-la mudar de ideia. Na manhã seguinte, Hanabi permanece na cama após acordar porque suas emoções estão oscilando. Sua mãe chama por ela e quando não obtém resposta, a mulher entra no quarto e a manda buscar suprimentos no shopping. No caminho, ela relembra de um cara que rejeitou recentemente e percebe pelo que aconteceu ontem que é a primeira vez que é o objeto do desejo de outra pessoa. Mais tarde, enquanto dá um passeio para esfriar a cabeça, Hanabi avista Noriko, mas a ignora como se ela não existisse. Irritada, Noriko desmaia e começa a implorar para ela não levar Mugi embora. Mas ao invés de ouvir, Hanabi continua andando. Ela está sobrecarregada pelo fato de estar presa na mesma situação que Ayumi porque ela pode acabar quebrada e sozinha. Cerca de 4 anos antes, Mugi transferiu-se como um novo aluno na escola e instantaneamente ganhou o título de garoto legal em segundos após sua chegada. As meninas já estavam babando por ele e seus amigos também não foram poupados, mas ele era o principal alvo deles. Entre eles, Mei se destacava mais, especialmente por ser magra, mas com seios enormes. Enquanto todos os outros garotos basicamente estavam se candidatando a reencarnar como o zíper da saia dela, Mugi a conquistou rapidamente e a levou para sua cama. Sim, rapaz, o tempo todo ele se apaixonou por ela porque ela estava sempre sozinha, e isso fazia com que suas sessões românticas parecessem irreais. Em algum momento, ele começou a questionar a realidade porque estar com ela era tão bom, mas no fundo, ele estava com medo de como seria o futuro deles. No presente, Mugi acorda chocado ao encontrar o pequeno homem apontando para 12 horas.
E quando ele percebe que é porque sente falta do bolo de Mei, Hanabi entra, forçando-o a se esconder debaixo dos lençóis. Apesar de sua tentativa, Hanabi percebe rapidamente que ele está tendo dificuldades, então ela espera sua aprovação para revelar sua salsicha mutante. Naquele momento, Mugi se lembra do tempo no passado quando teve que se despedir de Mei porque estava mudando de escola. Ele chorou porque sabia que não a veria novamente. Mas Mei disse-lhe para não fazer isso, já que ele ainda tinha Akane, por quem estava perdidamente apaixonado. No fundo, ela estava apenas grata por ninguém ter descoberto sobre seu relacionamento clandestino e estranho com Mugi, mas como sentiria falta dele, ela procurou por uma última experiência apaixonada. De volta ao presente, Mugi tenta impedir Hanabi de massagear sua linguiça, porque ela é muito habilidosa, e ele sabe que vai ceder. Mas depois de pensar melhor, ele a deixa esgotá-lo e desmaia. Enquanto isso, Hanabi reflete sobre a última vez que viu Eken e se sente culpada porque estava com medo de tocá-lo. Naquela noite, Mugi acorda e percebe que está acabado, já que desmaiou por horas após uma simples massagem corporal de Hanabi. Hanabi o provoca, dizendo que é porque ele ficou muito à vontade, então pula em cima dele quando percebe que ele não está se levantando. Enquanto ela tenta convencê-lo a ir para outra rodada, você consegue! Ela acaba chorando porque percebe que tem sentimentos por ele. Vendo isso, Mugi sorri e a leva para um encontro. No restaurante, Hanabi vê Akane saindo com um cara chamado Takuya e se pergunta se eles são apenas amigos, mas descarta o pensamento assim que percebe a forma como Takuya a segura. Antes de sair, Akane pisca para Hanabi e diz para ela manter tudo o que viu em segredo, enquanto Mugi fica quieto, agindo como se não existisse. Na manhã seguinte, quando Hanabi chega à escola, ela vê Akane com Kanai e não desvia o olhar até Mugi aparecer. É quando Mugi menciona casualmente que conhece o cara com quem Akane estava na noite passada, já que ambos foram tutorados por ela antigamente. Ele supõe que o cara estava apenas ajudando Akane com alguma coisa. Mas quando Hanabi ouve isso, ela instantaneamente percebe que a única coisa que aquele cara poderia estar ajudando é levantando a saia de Akane. Com esse pensamento, ela se afasta, pensando consigo mesma que o amor realmente deixa as pessoas cegas. Ela se pergunta por que Mugi não consegue ver a verdade que está bem na frente dele e conclui que é porque eles são simplesmente duas pessoas diferentes. Enquanto ela processa tudo isso, Hanabi de repente sai correndo e confronta Akane, perguntando diretamente se o homem da noite passada era seu namorado. Mas Akane apenas sorri e diz que Takuya é apenas um amigo, nada mais. A resposta deixa Hanabi desconfiada porque Akane nunca disse que Takuya era seu aluno, especialmente depois de pedir para mantê-lo em segredo. Ao repensar, Hanabi começa a perceber que Akane já deve saber sobre seus sentimentos por Kanai. Quando o sinal toca para o próximo período, Akane se retira, e enquanto se afasta, Hanabi nota o cheiro persistente de cigarros nela e o fato de que ainda está usando as mesmas roupas de ontem. Em algum momento no passado, Akane sentou-se sozinha em um ônibus, aproveitando silenciosamente o fato de que a maioria dos caras que entravam queria sentar ao lado dela. A sensação de ser desejada a deixava feliz, e enquanto pensava nisso, lembrou-se de um momento de seus dias escolares quando encontrou um cara chamado Saito no corredor. Saito a parou porque ela havia deixado cair algo, e mesmo que ele fosse o garoto por quem sua amiga tinha uma queda, Akane tomou a iniciativa com ele. Ela sabia que sua amiga estava observando, mas como ela amava a atenção que Saito estava dando a ela, ela não parou, mesmo que ela não sentisse nada por ele. Então, quando sua amiga não aguentou mais, ela saiu correndo em lágrimas e chorou bastante. Depois Akane apareceu para confrontá-la, mas a pobre garota acabou pedindo desculpas por fugir. Ela alegou que foi apenas porque Akane parecia muito bem com Saito, e embora estivesse claramente magoada, ela disse que estava bem e pediu para Akane continuarem amigas. Ao ver tudo acontecer, Akane não se sentiu culpada. Em vez disso, ela sentiu vontade de vomitar porque nunca quis ser tratada da maneira como tratou sua amiga. Sentia-se superior à amiga desde aquela época e desde então passou a ter prazer em explorar as pessoas. Takuya, o cara com quem ela dormiu ontem, era apenas uma de suas últimas vítimas e o irmão Ofiute sabia que estava sendo manipulado. Ele fez questão de aproveitar cada centímetro dela antes que ela passasse para a próxima vítima. Antes dele, ela havia começado a sair com Kanai apenas porque notou que Hanabi estava apaixonada por ele e a ideia de tê-lo na palma da sua mão a emocionava. Foi por isso que ela concordou em conversar com ele em particular quando ele pediu para se encontrarem após a escola. Poucos segundos depois de Kanai sair, Hanabi chegou para confrontá-la, e no fundo, Akane já a esperava. Quando Hanabi perguntou sobre Takuya, Akane afirmou que ele era apenas um amigo, e sorriu com a reação de Hanabi, insistindo que era culpa dela que as coisas tinham acontecido assim. Há alguns anos, quando Hanabi entrou na escola, ela se destacou como uma das melhores alunas, e como outros caras a admiravam, ela apareceu no radar de Akane. A partir de então, Akane decidiu que sua missão era machucar Hanabi, e ela gostava de ver a tristeza no rosto de Hanabi sempre que estava com Kanai. Há algum tempo, Hanabi estava sozinha com Kanai em uma sala de aula, e enquanto conversavam, Akane percebeu como ela estava feliz conversando com ele, então estragou o momento deles entrando na sala para ver Kanai. Atualmente, Akane corre para sua próxima aula, mas antes de sair, ela diz a Hanabi que elas devem se encontrar na sala de música e conversar depois da escola. Por volta do pôr do sol, Kanai espera por Akane na sala de música e começa a perceber como sua vida é entediante e inquietante, e como cerca de 3 meses atrás, quando ele começou como professor, ele estava feliz que sua falecida mãe ficaria orgulhosa dele se ainda estivesse viva, no caminho para o ensino médio. Ao começar o trabalho, ele viu Akane pela primeira vez e se apaixonou por ela apenas porque seu cabelo comprido o lembrava de sua falecida mãe. Para ele, foi amor à primeira vista. Mas à medida que continuavam se vendo, ela parecia boa demais para ser verdade. No presente, Akane finalmente aparece na sala de música, e Kanai entra em pânico porque quer confessar seus sentimentos. Quando ele reúne coragem para fazer isso, Hanabi ouve e sai correndo.
Sentindo-se triste, ela tenta chorar até não poder mais, mas quando as lágrimas não vêm, ela percebe que não precisa, porque não está errada por gostar tanto de Kanai. No entanto, o pensamento de Kanai entrar em um relacionamento com Akane a assombra, e ela começa a se arrepender de nunca ter confessado seus sentimentos quando ainda tinha a chance. Enquanto ela pensa sobre isso, percebe que não fez porque achava que a verdade afastaria Kanai, mas sua outra personalidade aparece e diz que ela estava errada por não se abrir com ele. Depois de sair da escola, ela vai até a casa de Mugi para contar a ele sobre Akane, mas antes de tocar a campainha, ela muda de ideia porque ele pode se machucar. No caminho para casa, Ekin a confronta, perguntando por que ela não está indo para a casa do Mugi. Nesse momento, Hanabi percebe que Ekin a estava seguindo e começa a se perguntar por que gosta tanto dela. Enquanto pensa sobre isso, ela abraça Ekin e começa a chorar, pedindo desculpas caso o abraço signifique muito. Mas como Ekin está muito apaixonada por ela, ignora tudo isso e a beija. Uma coisa leva a outra, e eles acabam na casa de Hanabi, onde Ekin luta para controlar o desejo de se envolver com ela. Apesar de saber o que vai acontecer a seguir, Hanabi desvia o olhar porque Ekin era sua amiga. Ela não queria estragar o relacionamento deles com uma sessão de amasso de 5 minutos. Mas como Ekin estava tão sedenta que não conseguia pensar direito, ela ignorou Hanabi e a puxou para outro beijo apaixonado. No meio do beijo, ela para e diz a Hanabi que a avise se ela não estiver mais interessada. Mas Hanabi diz que não será capaz de fazer isso. Quando perguntada por quê, ela diz a Ekin que é porque se importa com ela. E Ekin entende que ela quer dizer apenas como amigos. Ela sabe que é especial para Hanabi, mas quer usar isso a seu favor e desenvolver o enredo. Com ela, eventualmente Hanabi cede, mas enquanto isso acontece, ela começa a fantasiar sobre como seria quando ela dissesse a Kanai o quanto o ama. Mas ela sai desse devaneio quando Ekin pergunta o que ela gostaria que ela fizesse com ela. Hanabi recusa responder a pergunta porque está muito animada com o que Ekin já fez, e sente que pode perder o controle se abrir. No entanto, Ekin a convence a se abrir, e depois de obter tudo o que precisa dela, ela a toca e começa a chover, mas não do céu. Depois de atingir o clímax algumas dezenas de vezes, a outra personalidade de Hanabi aparece e a provoca, porque agora ela não pode voltar a ser apenas amiga de Ekin. Ela zomba dela por tirar vantagem dos sentimentos de Ekin e começa a compará-la a Akane, dizendo que elas não são diferentes uma da outra. À medida que essa personalidade se desvanece, Hanabi reconhece seu destino de ser inferior a Akane, mas ela decide que vai mudar, não importa o que seja necessário. Então, na manhã seguinte, ela confronta Akane, que admite gostar de ser desejada tanto por Mugi quanto por Kanai. Alguns anos atrás, quando Hanabi ainda era criança, ela estava sempre triste, mas ela se certificava de nunca chorar na frente da mãe. O pai dela foi embora quando ela nasceu, e a mãe dela ficou para enfrentar uma tristeza como nunca antes. Hanabi também sentiu a dor, embora não conseguisse processar a perda de algo que nunca esteve lá. Enquanto pensava em tudo, Kanai apareceu procurando por ela porque ela tinha fugido de casa e sua mãe estava preocupada. Ao vê-lo, seu humor mudou, e como ela via o mundo também mudou, porque sua presença tornava sua realidade mais vibrante. No fundo, ela tentou se segurar para não desabar em lágrimas, mas ao ver Kanai de perto assim, ela cedeu e o abraçou. Atualmente, ela se lembra disso enquanto está deitada na cama e começa a se perguntar por que Kanai, que costumava ser seu porto seguro naquela época, agora está escolhendo abandoná-la. Enquanto pensa nisso, Ekin se vira para lhe dar bom dia, mas por um breve instante, Hanabi vê o rosto de Akane em vez disso. Enquanto isso, Mugi está deitado na cama pensando sobre seu relacionamento unilateral com Akane, e ele percebe que Hanabi não o teria entendido se ele tivesse contado a verdade sobre Akane. Apenas pensar nisso o faz rir, e ele começa a lembrar da última vez que pensou em Akane como do tipo inocente. Naquela época, ele tinha acabado de aplaudir Mei, e foi ela quem lhe contou sobre o mau hábito de Akane. Como ele não acreditou nela, concordou em se juntar a ela e ficar de olho em Akane para ver o que ela fazia à noite. Então, quando Mugi viu Akane com um cara mais velho, ele chorou até dormir naquela noite. Mas o dia seguinte chegou, e ele ainda recebeu Akane como sua tutora. Enquanto ela se preparava para a sessão de estudos, Mugi notou que ela ainda estava vestindo as mesmas roupas que usou com o homem mais velho na noite anterior. Mas em vez de vê-la como uma garota insignificante, ele a deixou livre, pensando que ela não conseguiria sobreviver sem ser usada e abandonada por vários caras. Então, enquanto ele pensava nela assim, ficou fácil para ele vê-la como uma garota frágil e simpática, e ele desenvolveu um carinho por ela. No meio da sessão, Akane provocou-o de propósito, e foi pela graça dos deuses que Mugi não aprendeu e a aplaudiu até a loucura. Com o passar do tempo, ele caiu mais fundo na armadilha dela a ponto de bater palmas para Mei não ser mais divertido. E ela percebeu isso. De volta ao presente, ele percebe que é sábado. Como não tem nada melhor pra fazer, ele decide encontrar-se com a Mei novamente. Apesar de ela não o ver há muito tempo, ela consegue perceber que ele só a chamou porque estava carente. Então ela decide que eles devem ir para um motel próximo e começar a ação. Ao chegar lá, Mugi não perde tempo e libera anos de fome e sede nela. Mas mesmo depois que ela tem um ataque do que ele está oferecendo, ela sai do motel sem dizer uma palavra. Na segunda-feira, ele volta para a escola e quase ignora Hanabi quando ela o chama. Durante o intervalo do almoço, eles relaxam no local de sempre, mas pelo comportamento de Mugi, Hanabi percebe que algo está errado. Ela percebe que, embora passem tanto tempo juntos, às vezes se tornam completos estranhos e não se veem de jeito nenhum. No fundo, ela odeia que pararam de conversar como antes, mas ela mantém a confissão de Kanai para Akane em segredo dele. Pensando bem, ela imagina que Mugi pode estar escondendo algo dela, da mesma forma que ela está escondendo o que aconteceu com Ekun outro dia.
No entanto, enquanto ela se entrega a ele para outra sessão romântica, ela para perguntar a Mugi se ele dormiu com outra pessoa, e ele admite. Quando ele faz a mesma pergunta a ela admite, e ele acredita que fizeram isso porque o que tinham estava começando a parecer real demais. Mais tarde naquele dia, Akane fica exausta de ensinar seus alunos, então ela se senta em seu escritório para descansar. Depois de um tempo, Kanai aparece e interrompe seu descanso. Enquanto isso, Hanabi se junta a Mugi em sua casa, e ela diz para ele ir em frente e comer seu bolo. Akane se lembra de que, na escola, não deu uma resposta a Kanai quando ele a convidou para sair, então começa a procurar maneiras de rejeitá-lo porque não suporta o quão tedioso ele é. De alguma forma, ela concorda em sair com ele à noite, mas o encontro não vai bem, pois ela acaba bebendo todo o álcool enquanto Kanai decide ficar sóbrio. Depois de saírem do restaurante, Akane sai, lamentando por ter aceitado sair com ele. Mas quando ela escorrega e ele a segura, ele a confunde com Hanabi, e embora ela quisesse recusar ser sua namorada, ela reconsidera e o beija. No fundo, ela só fez isso porque acha o apego de Kanai por Hanabi interessante e pretende explorá-lo. Enquanto isso, Mugi nota uma marca de chupão desbotando no pescoço de Hanabi, então ele fica com ciúmes e a beija ali para que sua marca de chupão permaneça no lugar. Depois disso, Hanabi diz a ele para ir até o fim esta noite, e isso o surpreende porque é a primeira vez dela, e ela pode não aguentar o que ele tem preparado. Em outro lugar, Akane se junta a Kanai para assistir o horizonte, mais por pena do que qualquer outra coisa, e depois eles acabam em um motel. Uma vez lá dentro, Akane sente nojo quando Kanai pergunta se pode tocá-la, mesmo que ela esteja um pouco bêbada e claramente vulnerável. Em sua mente, ela se pergunta por que Hanabi é tão louca por ele, mas casualmente menciona o nome de Hanabi para manipulá-lo, fazendo-o se sentir confortável o suficiente para prosseguir. Ao mesmo tempo, Mugi tenta dormir com Hanabi e tirar sua virgindade, mas é forçado a parar quando ela grita de dor. Quando Hanabi se recupera, ela não consegue entender por que não consegue se abrir com Mugi, mas então ele comete um erro ao tratá-la como se ela estivesse sendo carente, então ela fica irritada e se veste para sair. Ao sair, Mugi tenta detê-la, mas ela o ignora e volta para seu quarto, sentindo-se vazia e sozinha. Na manhã seguinte, quando ela chega à escola, Akane passa por ela e casualmente diz que dormiu com Kanai na noite passada. Na noite passada, as coisas esquentaram entre Kanai e Akane quando o cara indefeso finalmente criou coragem e levou-a até o céu, embora ela ainda esperasse que ele tivesse um desempenho melhor. No presente, o mundo de Hanabi desmorona enquanto ela processa a ideia de Kanai dormir com Akane, e ela se sente inútil, convencida de que Akane está roubando tudo dela. Enquanto estava sentada na aula, ela começa a pensar nas vantagens de brincar com as emoções das pessoas, se perguntando se Akane realmente se sente bem fazendo isso. Mas, após pensar um pouco mais, ela decide que vai mudar para que todos os que estão obcecados por Akane fiquem encantados com seu próprio charme. Uma parte dela odeia o caminho que está escolhendo, então se materializa como seu outro eu e pergunta se ela realmente vai seguir em frente com isso, mesmo que alguém acabe se machucando. Hanabi diz que não se importa mais, já que está apenas pensando em si mesma. Ela acredita que transformar todos sob o feitiço de Akane em sua própria posse pode fazê-la se sentir melhor, mesmo sabendo que ainda se sentirá vazia quando tudo acabar. Ao ouvir isso, sua outra personalidade a alerta de que os sentimentos não são algo para brincar ou roubar. Mas antes que possa terminar, Hanabi grita para que desapareça. Então, por volta do pôr do sol, ela encontra Mugi e pede que comecem um relacionamento sério, e ele concorda. Mas em vez de ir para casa com ele, ela sai para encontrar Ekun e contar-lhe sobre sua posição com Mugi. Apesar de saber que Hanabi agora está séria sobre seu relacionamento, Ekun diz que não se importa, desde que possa vê-la todos os dias e ser usada à noite. Naquele momento, ela diz a Hanabi que fará qualquer coisa que ela quiser, então a beija para mostrar que está falando sério. No entanto, Hanabi a empurra de volta, insistindo que não quer mais vê-la depois da escola, então corre em direção ao pôr do sol sem olhar para trás. Apesar disso, Ekun jura nunca deixá-la ir, então ela segue Hanabi até a biblioteca no dia seguinte. Lá, Hanabi supõe que ela está tentando agir normalmente como se ontem não tivesse acontecido, mas fica chocada ao encontrar os dedos de Ekun subindo por sua saia. Enquanto Hanabi tenta respirar, Ekun diz que podem jogar pedra, papel, tesoura na escola, mas ela é forçada a abaixar a voz, pois estão na biblioteca. Ela usa seu livro para se comunicar com Hanabi, contando-lhe sobre como gostaria de ser punida. Enquanto isso, Hanabi se sente mal por usá-la e deseja ser amarrada e punida em vez disso. Mas antes que isso aconteça, Hanabi pega uma febre e é forçada a descansar na enfermaria, onde Ekun vem vê-la. Quando Ekun beija Hanabi novamente, Hanabi diz para ela parar, mas Ekun diz que tudo bem, já que ninguém sabe sobre eles. Curiosa, ela pergunta por que Hanabi quer começar um relacionamento sério com Mugi e se pergunta se ela está fazendo isso para chamar a atenção de Kanai. Antes que Hanabi possa responder, Ekun diz a ela para não passar por todo o trabalho de namorar por atenção. Ela explica que é fácil para uma mulher fazer um homem se apaixonar por ela e começa a dar algumas dicas. Primeiro, ela diz para fingir abrir-se e parecer inocente, mas sempre garantir que seus verdadeiros sentimentos permaneçam trancados. No dia seguinte, a mãe de Hanabi manda ela buscar suprimentos no shopping, e na volta ela esbarra em Takuya. Takuya imediatamente assume que ela é aluna de Akane e tenta conquistá-la para passar a noite, mas Hanabi se irrita e decide ir embora. Quando percebe que Takuya é um dos peões de Akane, ela decide ficar e entreter o perdedor degenerado porque quer fazê-lo se apaixonar por ela. Ao se lembrar do conselho de Ekun de ontem, Hanabi finge e tenta atrair Takuya para se interessar mais por ela. No entanto, quando Takuya pergunta sobre Mugi, ela diz que não há nada acontecendo entre eles, então concorda em dar seu número para que possam se encontrar mais tarde. Mais tarde naquela tarde, Hanabi espera por Takuya em um local e ignora Mugi quando ele lhe envia mensagens.
Takuya aparece um tempo depois e acha estranho que ela esteja usando o uniforme escolar. Ele a leva para jogar e fazer as coisas normais que vocês, perdedores que estão assistindo a este vídeo, fazem. Mas em algum momento, Hanabi fica irritada porque sabe que Takuya pode querer tocá-la. Então ela muda de assunto e pergunta sobre o relacionamento dele com Akane. Takuya diz que sabe que Akane é uma garota fútil que tem sede de homens, mas ele está tranquilo com isso, já que pode passar um tempo com ela de vez em quando. Ele então pergunta a Hanabi se ela quer ser sua namorada, e isso a irrita porque ela sente que ele quer recrutá-la da mesma forma que Akane recruta outros caras. Pensando melhor, ela finge aceitar a oferta dele e diz que seu cartão V ainda não foi trocado. Então, ele começa a vê-la como uma moça inocente e deseja ser o primeiro dela. Enquanto eles se beijam, todo o sangue sai do cérebro de Takuya para outro lugar. Então, ele diz a Hanabi para se juntar a ele em um motel para que possam desenvolver a trama. Ao ver a reação de Hanabi, ele diz que será gentil, mas Hanabi insiste que ainda não está pronta, pois seus sentimentos não estão no lugar certo. No fundo, ela admite que gostava quando Mugi a tocava enquanto pensava em Kanai, embora comece a perceber que ansiava pelo próprio Mugi. Em algum momento, Takuya tenta se aproximar dela, mas ela fica vermelha e recusa porque não se sente confiante. Enquanto isso, Takuya se cansa de seu drama e tenta ir embora, mas quando Hanabi percebe que pode perdê-lo, ela o segura e diz que está com medo. Ao ouvir isso, o coração de Takuya amolece, então ele a puxa e promete ir com calma. Eles encerram a noite e ficam ansiosos para se verem novamente. Quando Takuya se afasta, Hanabi pensa e percebe que Akane é boa com os homens porque ela tem autoestima suficiente que não pode ser abalada. Hanabi também percebe que ela coloca seu valor no que as pessoas pensam dela, e isso a machuca por ter se tornado tão fraca e inútil. No caminho de casa, ela para e vê Kanai à distância, desencadeando uma lembrança dele no passado. Naquela época, Hanabi se abriu com ele sobre seu pai ter a deixado após seu nascimento. Ela lhe contou que seus parentes confirmaram isso, e que seu pai tinha uma nova família em outro lugar. Hanabi se emocionou enquanto se abria com Kanai porque sentia que seu pai nunca a quis. Então Kanai a consolou e prometeu que eles não se separariam porque o relacionamento deles nunca se tornaria romântico. No presente, Hanabi acorda sobressaltada com essa memória e se pergunta como seria ser íntima da pessoa por quem está apaixonada. Mais tarde naquele dia, Ekun encontra Muji na escola e tenta deixá-lo inseguro sobre Hanabi, avisando-o para não baixar a guarda. Enquanto ela se afasta, Muji se lembra de que Hanabi admitiu ter estado na cama com outra pessoa, mas ele ignora o pensamento dela traindo, já que ela recentemente lhe pediu para levar o relacionamento deles sério. Mais tarde ele encontra Hanabi depois da escola e a convida para voltar para casa com ele, mas ela recusa, inventando uma desculpa sobre precisar acordar cedo amanhã. Muji não percebe nada disso e vai para casa, ignorando todos os sinais de alerta óbvios. Mas Noriko aparece na casa dele para avisá-lo sobre Hanabi, quando ela diz que Hanabi não o quer e implora para ser sua substituta. Muji permanece impassível e, em vez disso, a convida para um encontro. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela aceita sair com ele, já que é a primeira vez que ele convida. Mais tarde naquela noite, Hanabi fica frustrada enquanto Takuya enche seu telefone com mensagens sobre como ele quer amarrá-la e puni-la. Há alguns anos, Noriko saiu para um encontro pela primeira vez com um garoto da escola. E embora ela tenha gostado da experiência, sentiu que teria sido melhor se tivesse saído com Mugi. No presente, ela está deitada na cama e se sente mal porque nem consegue se lembrar do nome do primeiro rapaz que a levou para um encontro. Depois de sair da cama, ela prepara o café da manhã, mas acaba gritando com o pai, que acha que ela está se preocupando demais com as férias de verão. Ela nega o café da manhã ao seu velho e quando termina de comer, faz a maquiagem enquanto lembra que precisa estar no seu melhor porque vai sair com Mugi. Mais tarde naquele dia, ela se encontra com Mugi, e o cara não elogia sua roupa. Em vez disso, ele apenas pergunta para onde ela gostaria de ir. Enquanto isso, Hanabi se junta a Takuya para outro encontro. Desta vez, Takuya a provoca mexendo no celular dela, mas ele rola rápido demais e acaba levando um tapa na cara quando abre a pasta errada no Snapchat. Mesmo assim, Hanabi fica irritada e decide terminar o encontro. Mas Takuya implora para que ela fique e promete compensá-la em um motel. Só de pensar em ficar sozinha com ele em um motel deixa Hanabi ainda mais irritada. Então ela explode e pergunta se tudo o que ele pensa é na trama. Chocantemente, Takuya diz sim, e admite que é tão degenerado quanto qualquer um que clicou neste vídeo. Ele então começa a sussurrar todas as coisas que gostaria de fazer com ela, o que a deixa vermelha e trêmula. No entanto, Takuya de repente recebe uma ligação e, após atendê-la, se despede de Hanabi porque encontrou outra pessoa que o deixará transar. Por outro lado, Noriko diz a Mugi que gostaria de assistir a um filme, e embora ele concorde, ela se pergunta se ele achará chato. No caminho, ela secretamente deseja que ele pelo menos segure sua mão hoje. Mais tarde, enquanto assistem a um filme, Noriko fica nervosa porque não esperava que os assentos os colocassem tão próximos. Mas quando finalmente junta coragem para segurar a mão de Mugi, ela se emociona, imaginando como seria se ele pudesse amá-la da mesma forma que ela o ama. Eles terminam o filme ao pôr do sol, e ao saírem do cinema, Noriko se pergunta como Mugi se sentiu sobre sua ação anterior. No fundo, ela quer desabafar seus sentimentos com ele, mas decide não fazê-lo porque só o encontro faz tudo parecer irreal. Ela sai de seus pensamentos quando Mugi a convida para jantar em um restaurante. Em outro lugar, Hanabi abre o contato de Mugi em seu telefone com a intenção de ligar para ele, mas se perde pensando sobre o que aconteceu mais cedo. Por volta do meio-dia, ela estava fora com Takuya, e ela o impediu de sair quando ele queria ir ver outra garota. Quando Takuya viu a reação dela, ele pensou que ela finalmente iria deixá-lo se divertir, mas como ela continuou indecisa, ele desistiu e foi embora.
Enquanto ele ia embora, Hanabi quis impedi-lo novamente, mas engasgou com seu orgulho, deixando-a miserável no presente. Enquanto reflete sobre isso, ela se conforta com o fato de que pelo menos fez Takuya cobiçá-la. Mas ainda não é suficiente, porque ela quer sentir o desejo de outras pessoas por ela, assim como Akane brinca com os sentimentos de suas vítimas. Ao mesmo tempo, ela percebe sua hipocrisia e nota que está se tornando mais parecida com Akane, se perguntando quando passou de amar Akane para fazer os homens babarem por ela. Com as poucas células cerebrais que lhe restam, ela liga para Muji para se encontrarem novamente, mas ele a ignora. Enquanto Noriko termina sua refeição, ela percebe que o encontro está prestes a acabar e faz as pazes com isso, sabendo que parecerá mais um sonho do que realidade. Enquanto isso, Muji percebe que ela está evitando seu olhar, então ele a puxa de volta e pergunta o que está errado. Em vez de responder diretamente, Noriko diz a ele que se divertiu durante todo o encontro e que irá valorizar a memória pelo resto de sua vida. Então ela reúne a coragem para dizer a ele o quanto o ama, e apesar de Mugi ficar chocado, ele a puxa para um beijo apaixonado. Enquanto isso, Hanabi volta para casa se sentindo sozinha, odiando o fato de não poder ligar para ninguém para passar a noite com ela. Com o passar do tempo, Noriko acaba no apartamento de Mugi deitada na cama enquanto admite que se divertiu com ele, mas Mugi não acredita nela, pensando que ela está mentindo porque eles só fizeram coisas simples. Então, quando ele pergunta de novo, Noriko diz a ele que o encontro não teve muito de romance. No passado distante, ela costumava rezar para Deus antes de ir para a cama pedindo que ele transformasse Muji em seu príncipe encantado. Mas eventualmente, ela enfrentou a triste realidade de que eles eram tão diferentes e poderiam não ser realmente compatíveis um com o outro. Um dia ela chorou por causa disso, então Muji teve pena dela e prometeu nunca se separar dela. No entanto, Noriko sabia desde aquele momento que ela tinha apenas recebido uma chance e usou isso a seu favor para fazer Muji vê-la como uma garota fofa e inocente. Mas, na realidade, ela quer deixar de lado a fachada e agir mais como seu verdadeiro eu enquanto está com Muji, especialmente porque ele já tem uma namorada. Mesmo com tudo isso, ela ainda quer que Muji a encha com seu fresco iogurte bebida. Então ela o puxa para outro beijo e diz o quanto o ama. Ouvir isso amolece o coração de Muji. Então ele intensifica o beijo até alcançar sua trama. Neste ponto, Noriko fica sensível porque não gosta de como seus peitos são pequenos, preocupando-se que Muji irá compará-los aos de Akane. Quando Muji percebe isso, ele a tranquiliza dizendo que também gosta de meninas de peito pequeno. E ele prossegue a comer todo o bolo dela. No meio do caminho, ele para porque se sente mal em tirar vantagem dos sentimentos dela. Mas Noriko o incentiva a continuar, já que ela quer se entregar completamente a ele. No entanto, ela eventualmente recupera o juízo e percebe que o que está fazendo só lhe causará dor. Então ela se afasta e vai embora. Na manhã seguinte, Mugi encontra Hanabi para se desculpar por estar distante recentemente. E embora Hanabi pareça tranquila com isso, ela sugere que eles deveriam contar aos seus crushes como se sentem antes que as férias de verão terminem. A sugestão o pega de surpresa, mas Mugi está ansioso por isso porque neste momento ele sente que não tem mais nada a perder. Alguns dias depois, Hanabi fica frustrada com a quantidade de tarefas que ela tem que terminar durante as férias de verão. Mugi dá uma olhada e percebe que já deveria ter largado a escola, enquanto Hanabi se arrepende de não ter se juntado a Ekun em um cursinho. No entanto, ambos concordam que assim que terminarem suas tarefas vão confessar seus sentimentos aos seus respectivos amantes. Em outro lugar, um cara chamado Atsuya se destaca na cidade por causa de sua altura e cabelo comprido, enquanto algumas garotas secretamente desejam ser atingidas pelo que ele está carregando. Um deles reúne coragem para lhe oferecer um contrato de promoção em que ele se tornará modelo para a empresa dela. Embora saiba que bater palmas para ela seria um dos benefícios, ele recusa porque não se sente à vontade para cortar o cabelo. Então Ekun aparece e o afasta, e acontece que eles são primos. Ela o arrasta até a escola preparatória que eles frequentam, e ele fica nervoso quando seus olhos se encontram. Embora sejam primos, Atsuya sempre quis comer o bolo dela e bater em suas bochechas. E eles só começaram a conversar novamente por causa de um funeral de um parente que aconteceu recentemente. Antes disso, eles não se viam ou falavam um com o outro por cerca de 6 anos. Então, quando eles finalmente se encontraram depois de todo aquele tempo, Ekun percebeu que sua atração por mulheres começou apenas porque ela nunca encontrou caras altos e atraentes com atributos avantajados. Da mesma forma, Atsuya notou o quanto ela havia se tornado fofa e não conseguiu resistir à vontade de pedir para ela ser sua namorada, apenas para ser rejeitado e levar um tapa na cara. Depois de levar aquela dupla derrota, ele sabia que era melhor não tentar de novo, mas no fundo, ele ainda admira a beleza dela. De alguma forma, ele consegue levá-la para um encontro, e pelo jeito que ela age, ele pode dizer que há outra pessoa na vida dela. Eventualmente, Ekun diz a ele que a pessoa de quem ela gosta é uma garota, insistindo que ela nunca poderia ter sentimentos por ele. Curioso, Atsuya pergunta se ela gosta de sua paixoneta apenas porque é uma garota. E quando Ekun diz que não, ele diz a ela que ainda tem uma chance, porque seus sentimentos não são baseados apenas no gênero. Enquanto isso, Muji desiste de estudar e começa a desenvolver trama com Hanabi. No meio do caminho, ele para porque está preocupado em ser rejeitado por Akane. Mas Hanabi o puxa para mais perto e implora para ele continuar. Embora ele queira, ele para novamente porque está começando a se apaixonar por ela e ao mesmo tempo ela sente o mesmo. Naquela noite, enquanto Muji a acompanha até em casa, Hanabi percebe que não pode mais compará-lo com Kanai porque ela se apaixonou por ele. Mas ainda assim começa a se sentir de um jeito quando vê suas fotos antigas de Kanai. Vê-las a faz lembrar de uma época no passado quando Kanai obteve sua licença de ensino pela primeira vez. Naquela época, Hanabi o parabenizou por seguir sua paixão e isso o emocionou às lágrimas porque muito tempo havia passado e significava que Hanabi estava crescendo também.
Ele então a convidou para dar um passeio, e após ela concordar, ele segurou sua mão e eles saíram juntos. Atualmente, Hanabi se agarra a essa memória pensando nele como o melhor homem do mundo. No dia seguinte, ela encontra Mugi e diz que decidiu se encontrar com Kanai e se abrir para ele. Mugi parece bem com isso, e sugere que eles se encontrem novamente depois que ambos forem rejeitados, e Hanabi concorda. No fundo, ela se sente triste sobre o que pode acontecer quando ela confessar para Kanai, mas Mugi percebe seu humor e a abraça. Ele então lhe dá um beijo na testa para acalmá-la. Mas depois que ele vai embora, Hanabi se vê ficando muito apegada à maneira como ele a faz sentir. Como planejado, Mugi encontra Akane no dia seguinte para dizer a ela como se sente, embora já esteja se preparando para a rejeição. Ele sabe que ela mantém uma fachada falsa para enganar as pessoas, mas ele ainda cai vítima de seu charme e a deixa assumir a liderança. Em um restaurante, Akane tenta iniciar uma conversa com ele, mas enquanto ela fala, Mugi não consegue parar de pensar em todos os caras com quem ela esteve. Apesar disso, ele toma coragem e confessa seus sentimentos, mas Akane afirma que não sabia que ele gostava dela. Mugi percebe suas artimanhas e a chama de mentirosa, mas ela rebate dizendo que o ama. Embora ela tente fazê-lo acreditar, Mugi se recusa a ceder porque sabe exatamente o quanto ela é esperta após observá-la todo esse tempo. Alguns anos atrás, quando ele a conheceu, notou como ela estava sempre entre diversos caras que queriam transar. A única coisa que o mantinha fisgado era o fato de que ele não podia tê-la só para ele. Mas agora, Akane usa essa própria fraqueza para distraí-lo de ver o quanto ela está realmente danificada. Ela diz a ele que sempre se importou com ele e de alguma forma acaba em seu apartamento agindo toda inocente. Quando Mugi se cansa de suas mentiras, ele perde a paciência e a chama de sereia narcisista que nunca se apaixona verdadeiramente por ninguém. Ainda assim, ele se desliga como uma bateria quando Akane esfrega seu rosto e pergunta por que ele a convidou. Mugi diz que quer mudá-la e se sente confiante por causa dos seus enormes centímetros. Enquanto isso, Hanabi encontra Kanai e finalmente abre seu coração sobre o que sente por ele. Quando ele ouve que ela está apaixonada por ele há anos, ele rapidamente entende a dor que ela carrega e a abraça, enquanto engole silenciosamente a pílula de que não pode deixar Akane. Como resultado, Hanabi se emociona até as lágrimas, mas após ele partir, ela se sente mais leve porque agora pode seguir em frente com Mugi sem olhar para trás. Alguns dias depois, Hanabi acorda com uma mensagem de Ekun perguntando se ela terminou a tarefa. Depois de responder, ela se lembra do que aconteceu com Kanai e começa a chorar porque foi rejeitada. Mas o que realmente a incomoda é que Mugi não entrou em contato desde ontem quando ele apenas enviou uma mensagem breve de desculpas. Ela então começa a se perguntar se as coisas deram certo entre ele e Akane, e a irrita que eles não estão se comunicando. Conhecendo o tipo de pessoa que Akane é, Hanabi percebe que Mugi pode ser enganado, mesmo que ela o aceite, mas também se dá conta de que Mugi pode realmente querer ser enganado também. Antes que ela possa pensar demais nisso, Ekun entra em contato novamente, perguntando se ela gostaria de fazer uma viagem, e Hanabi concorda sem pensar duas vezes. Mais tarde naquela manhã, ela se arruma e sai para encontrar Ekun, que não hesita em ser próxima e carinhosa com ela. Embora Hanabi se sinta desconfortável com toda essa coisa de demonstração pública, ela se acalma quando Ekun lembra que ninguém ao redor deles sabe quem eles são. A partir daí, eles embarcam em uma viagem para os arredores da cidade. E no caminho, Ekun diz a Hanabi que eles estão indo para a casa de um parente antigo. Ao chegar lá, Hanabi se apaixona pelo lugar, e Ekun diz a ela que não há mais ninguém na casa, o que significa que eles podem fazer qualquer coisa. No entanto, quando ela abre a porta para deixá-la entrar, Atsuya aparece do outro lado, deixando as duas meninas em total choque. Naquela noite, todos jantam juntos, mas o silêncio constrangedor à mesa deixa Ekun inquieta. Hanabi, por outro lado, aproveita a refeição e vai tomar banho assim que termina. Enquanto ela está nisso, Ekun se junta a Atsuya para lavar a louça, e quando seu primo se aproxima demais, ela reclama. Mas em vez de ouvir, Atsuya alega que a cozinha é pequena demais e usa isso como desculpa para morder sua orelha. Isso irrita Ekun e ela grita com ele, especialmente porque sua chegada repentina arruinou o que ela mais queria, que era ficar sozinha com Hanabi. Ela está frustrada que Kanai quebrou o coração de Hanabi e queria usar esta viagem como uma chance para conquistá-la, mas ela odeia que a presença de Atsuya está arruinando tudo. Então, ela se pergunta como ele sabia que ela viria aqui, e Atsuya diz que verificou na casa dela. Depois disso, Ekun continua se esgotando apenas para Atsuya friamente dizer a ela que as coisas nunca vão dar certo com Hanabi. Pela reação de Ekun, ele prevê que ela só quer um momento final com Hanabi, e isso a irrita porque é verdade. Quando ela sai furiosa, acaba no quarto de Hanabi, lutando para resistir à vontade de comer o bolo dela. Finalmente, ela cede, mas diz a Hanabi para ficar quieta, senão Atsuya vai sintonizar na voz dela do quarto ao lado. Depois de algumas horas jogando tesoura, Hanabi sai da cama e nota um bilhete de trem dentro do diário de Ekun. Ao verificar, ela percebe que é o mesmo bilhete de trem da vez em que se conheceram. E ao lado, Ekun guardou o papel do doce que Hanabi lhe deu naquele dia. Ekun acorda em lágrimas ao ver Hanabi folheando seu diário, porque o dia em que se conheceram significa muito para ela. Um tempo depois, Hanabi sai para uma caminhada e esbarra em Atsuya, que pede para acompanhá-la. Ele a leva até um lago, e embora eles não tenham um vínculo real, ele de repente pergunta quem ela gosta. A pergunta pega Hanabi de surpresa, mas quando Atsuya insiste, ela admite que não sabe quem ela gosta. Ao ouvir isso, Atsuya a aconselha a tomar uma decisão sobre seus sentimentos por Ekun, porque ela não é o tipo de garota que merece ser tratada como uma segunda opção. No fundo, Hanabi sabe que é exatamente isso que precisa fazer, e que tem que decidir antes do fim das suas pequenas férias, mas ela ainda não consegue se desapegar de Ekun.
Mais tarde, as duas garotas vão às compras e, quando terminam, descansam em um campo para apreciar a vista. Enquanto estão sentadas, Hanabi nota o quanto Ekun está animada, mas ela se sente culpada sabendo que vai perdê-la quando se beijarem. Naquela noite, elas voltam para casa apenas para descobrir que Atsuya pegou um resfriado. Quando ele vai tirar uma soneca, ele sinaliza para Hanabi, e ela percebe que é hora de esclarecer as coisas com Ekun. Ela adia isso jogando videogames com ela, mas acidentalmente deixa escapar que costumava jogar videogames na casa de Kanai. A partir do deslize de Hanabi, Ekun descobre que Kanai é o homem por quem ela está apaixonada, mas enquanto Hanabi lembra da dor de sua rejeição, Ekun a abraça e a elogia por ter a coragem de enfrentá-lo. Embora saiba que Hanabi queira esclarecer as coisas, Ekun insiste em falar primeiro, agradecendo por passar tempo com ela, pedindo desculpas por ser egoísta e admitindo que se aproveitou de suas emoções. Mas Hanabi argumenta que ela é a egoísta. Mesmo assim, Ekun diz a ela que está bem com tudo e que já havia decidido se afastar dela antes mesmo de convidá-la para a viagem. Em seguida, ela pede para Hanabi dormir em um quarto diferente e pegar um ônibus separado quando partir no dia seguinte. Enquanto Ekun se afasta, Hanabi se sente arrasada, então ela corre para fora e implora para Ekun continuar sendo sua amiga. Ao ouvir isso, Ekun fica irritada e grita com Hanabi, pois eles não podem simplesmente voltar a ser amigos normais depois de tudo que fizeram um ao outro. Ela fica triste ao admitir para Hanabi que está apaixonada por ela desde o dia em que se conheceram e agora só quer ficar sozinha. Embora Hanabi insista que ela se abra mais, Ekun se recusa. Então eles se beijam uma última vez e decidem seguir caminhos separados. Na manhã seguinte, Hanabi sai de casa enquanto Ekun fica para cuidar de sua prima doente. Uma semana depois, as férias de verão acabam e Hanabi aparece na escola, lembrando-se dolorosamente de toda a mágoa das pessoas de quem se afastou. Depois da escola, ela vai para casa. No caminho, Noriko a vê e pergunta por que ela parece tão triste. Pela reação de Hanabi, Noriko percebe que ela levou um fora. Mas Hanabi se anima quando ela menciona o quanto amou Mugi. Nesse meio tempo, Mugi está deitado na cama, sendo provocado repetidamente por Akane, caindo mais profundamente sob seu charme. Enquanto está em cima dele, Akane diz a Mugi para dizer o nome dela. E embora ele saiba que está se aprofundando ainda mais na armadilha dela, ele cede e deixa a luxúria tomar conta. Antes de Akane se tornar uma pick-me bad, ela era uma garota inocente com uma vibe atraente, até que conheceu um cara mais velho que tirou sua virgindade. À medida que continuava a ter relações com o cara, percebeu o quanto ele gostava. Então ela percebeu que poderia usar a luxúria para controlar os homens. Atualmente, ela acorda do sono parecendo exausta de ter sido aplaudida a noite toda, mas ela fica com ciúmes de Hanabi porque não teve o privilégio de se apegar tanto a alguém nessa idade. Quando Mugi acorda, ela pergunta se é chata, e ele se defende e começa a listar todas as coisas que a tornam interessante. Durante todo o tempo, Akane não presta atenção e cala ele com um beijo, satisfeita por ter feito ele se apaixonar por ela de novo. No entanto, Mugi se envolve demais e acaba convidando-a para sair no próximo fim de semana. Mas Akane recusa, revelando que estará com Kanai até lá. Ao ouvir isso, o que resta do coração de Mugi se despedaça, enquanto Akane se pergunta por que ele continua cometendo os mesmos erros. Mugi parece triste na escola ao pensar em sua situação com Akane. Então, quando a aula termina, ele vai até o escritório dela e implora para ela não sair com Kanai. Akane apenas sorri e pergunta se ele está com ciúmes. Ao ouvir isso, Mugi se pergunta por que ela ainda não foi esfaqueada por algum cara, porque ela merece todo o calor. Mas, apesar desse pensamento, ele a puxa para um beijo e a prende em uma mesa, admitindo que está irritado. Akane então pergunta se ele a odeia, mas ele ignora a pergunta e apenas implora para ela não sair com Kanai amanhã. Quando ele pergunta como ela se sentiria se ele dissesse que a odeia, ela simplesmente diz que gosta dele. A caminho de casa, ele pensa nela e percebe que ela é o tipo de garota que se abre sem compromisso. Apesar de saber disso, ele ainda ama, mas parte dele se pergunta se algum dia estará à altura de Akane. E ele acaba se sentindo estúpido quando não consegue responder a si mesmo. No dia seguinte, Kanai encontra Akane e a leva para um aquário. Mas ela fica entediada poucos segundos depois de chegar e o convence a ir para outro lugar. Na próxima parada, Akane se pergunta por que Kanai não está insistindo para que eles parem em um motel. Porque todos os outros caras com quem ela esteve só querem chegar a aplaudir o mais rápido possível. Embora ela note que já esteve com outros caras como Kanai, que gostariam de aplaudi-la, mas não tomariam a iniciativa. Ela sente que o caso de Kanai é completamente diferente. Quando ela pensa no passado, ela lembra que eles já transaram, mas foi ela quem iniciou e começa a apontar coisas estranhas sobre suas interações com Kanai. Primeiro, ela observa que ele só a aplaudiu uma vez, mas nunca insiste em fazer de novo. Em seguida, ela percebe que ele continua convidando-a para sair como se tudo estivesse normal. E por último, ela percebe que a situação faz parecer que é ela quem está correndo atrás dele, quando na verdade ela quer que ele a persiga. Ao perceber que ultrapassou seus próprios limites com ele, ela engole seu orgulho e decide que vai descartá-lo. Após o encontro, Kanai se oferece para levá-la até em casa, mas ela recusa e tenta terminar com ele. Antes que ela consiga falar as palavras, Takuya aparece com uma garota e zomba de Akane por estar com outro cara. Ele a provoca, dizendo que ela faz Mia Khalifa parecer uma santa. Mas a garota com quem ele está o esbofeteia e lembra que ele não é diferente. Enquanto isso, Akane luta contra o desejo de enterrá-lo 6 pés abaixo, mantendo sua fachada falsa enquanto Takuya a expõe para Kanai. Depois que Takuya vai embora, Akane tenta distorcer a situação para fazer Kanai terminar com ela. Ela admite tudo o que Takuya disse, alegando que fez coisas ainda piores. Mas quando ela tenta se afastar, Kanai a puxa de volta e a abraça, dizendo que vai aceitá-la como ela é. Akane fica chocada ao ouvir isso, se perguntando o quão distorcido Kanai deve ser para dizer isso.
Mais tarde naquela noite, ela usa Muji para aliviar o estresse enquanto tenta entender por que está começando a se apegar a Kanai. Curioso, Muji pergunta se ela tem sentimentos por alguém, e embora ela diga que sim, ele começa a se desesperar sabendo que nunca será ele. Na manhã seguinte, ele abraça Akane e implora para ela sair em um encontro com ele. Mesmo que ela tente ignorar, ele insiste e se abre novamente sobre seus sentimentos, então Akane sente pena dele e finalmente concorda. O desejo interno de Akane é ter todos os pensamentos e sentimentos dos homens, mas no fundo ela se sente desconectada porque não consegue entender por que os outros ficam bravos quando ela ultrapassa os limites. De repente, Kanai aparece em seus pensamentos, perguntando por que ela está agindo daquela maneira, e ela não responde. Mais tarde, ela acorda ao lado dele e o provoca, dizendo que a situação deles é semelhante a ter um caso. Como de costume, Kanai age como um nerd envergonhado e ela suspira pra ele. De volta à cidade, os colegas de classe da Hanabi ligam pra ela com o pretexto de pedir conselhos, mas quando ela se encontra com eles a interrogam sobre seu relacionamento com Mugi. Hanabi informa que a última vez que se encontrou com Muji foi antes das férias de verão e que pode não vê-lo novamente. Enquanto isso, Akane e Kanai chegam ao seu destino. No caminho até a pousada, Kanai tenta ter conversas normais com ela. Ela se lembra da pergunta que ele fez antes e percebe que talvez seja o trabalho de sua vida. Quando chegam à pousada, Kanai tenta ir com calma, mas Akane finge estar cansada para atraí-lo e descobrir como definir seu relacionamento. Preocupado, ele verifica a temperatura dela. Mas quando ela o puxa para mais perto e diz para ele descansar, ele sai da sala para pegar um copo d'água para ela. Chocada, Akane se pergunta como ela acabou com ele. Então ela pensa e lembra que ele só a aplaudiu porque estava bêbado no último encontro. Mais tarde naquela noite, Kanai relaxa na fonte termal, observando que parece um sonho estar em uma viagem com Akane. Ele olha para o céu, mas não consegue ver as estrelas por causa de sua visão ruim. Então ele decide aproveitá-las após seu banho. Determinado, ele sai da fonte termal com planos de observar as estrelas com Akane, mas ele deixa cair seus óculos, quebrando-os no processo. Como resultado, ele luta para encontrar o caminho de volta para o quarto, e quando finalmente chega lá, fica deslumbrado com a beleza de Akane. Minutos depois, eles se sentam perto da janela, bebendo álcool e olhando a lua. Kanai diz a ela que ela é mais bonita que a lua e as estrelas. Curiosa, Akane pergunta o que ele quis dizer quando disse que ela não precisava parar de ser uma slut, e ele responde que é porque ela gosta. Ela se pergunta se isso não o incomoda, mas quando ele pensa profundamente sobre isso, ela fica nervosa. Ela imediatamente diz que ele deve odiar o comportamento dela, mas em vez disso, ele pergunta se ela o odiaria por não estar chateado, e ela admite que sim. Mais uma vez, ele a encanta dizendo que a ama apesar de tudo. Akane não consegue entender como isso é possível, porque acredita que o amor está ligado a ser amado de volta. Ela começa a chorar e pergunta por que ele se sente assim em relação a ela. Então ele se aproxima dela, beija sua testa e a abraça. Apesar de ser professor de literatura, Kanai admite que é difícil explicar por que a ama, e tudo o que sabe é que deseja que a pessoa de quem gosta viva uma vida feliz. Ainda agarrada a ele, Akane diz que os desejos dele não são suficientes, perguntando por que ele não quer mais. Mas ele diz que uma vez que começar a querer mais, não será capaz de parar. Kanai então tira a roupa e admite que tem medo de machucar a pessoa que ama se não conseguir controlar seus desejos. Ela o corrige, dizendo que mesmo que a pessoa que ele quer acabe se machucando, se for um tipo especial de dor, isso só os tornará mais fortes. Nesse momento, Akane finalmente percebe que foi compreendida, e os dois fazem amor apaixonadamente. Na manhã seguinte, eles acordam de ressaca, e Akane pergunta se ele se lembra do que aconteceu na noite anterior, e Kanai a abraça apertado e garante que sim. Mais tarde, enquanto observam o horizonte, Kanai a chama pelo primeiro nome e nervosamente propõe casamento. Chocada, Akane pensa em como sempre foi calculista e admite que não será fácil para ela mudar. Ela concorda e avisa que vai trair de vez em quando, mas Kanai a puxa e a abraça com alegria. Quando voltam, Akane sai para um encontro com Muji. Ele observa que é o primeiro e último encontro deles, e passam o dia passeando. Muji se lembra da época em que ainda era sua tutora e confessou que adorava ensinar. Ele achou estranho porque momentos depois, ela disse que não queria ser lembrada por ninguém quando morresse. Ele rapidamente apontou a hipocrisia nas palavras dela, mas no fundo, ele se identificava com ela, mesmo que só um pouco, porque sabia que todas as suas ações vinham do desejo de liberdade do tédio. Foi quando ele fez a promessa de vir para ela. Agora, enquanto eles se sentam juntos em um restaurante, Muji planeja fazer tudo o que pode para garantir que ela nunca fique entediada novamente. À medida que seus sentimentos por ela ressurgem, ele decide confessar a ela. Mas antes que ele possa, ela lhe conta que vai se casar. Chocado, Mugi não sabe como reagir a princípio. Então, enquanto ele processa a informação, percebe que ela não é mais a mesma professora que conhecia, ela parece genuinamente feliz, ao contrário de antes, quando sempre parecia solitária. Então ele a parabeniza. Mais tarde naquela noite, quando ele se despede dela, Akane agradece e diz que adorou o rosto dele. Ela pede a ele para confirmar que ela é terrível, mas mesmo assim, ele não a culpa. Ela diz a ele que ele é gentil antes de sair, mas ele nega ser gentil e começa a chorar enquanto a observa partir. De repente, ele reúne coragem para correr atrás dela e grita seu nome. Ele diz a ela que nunca esquecerá quem ela foi, e admite que estava errado ao pensar que poderia mudá-la. Com lágrimas nos olhos, ele confessa que a amava do jeito que ela era antes de qualquer mudança. Akane faz uma pausa, agradece suavemente, e então se afasta para sempre. O tempo
tempo passa. Em uma manhã de outono, enquanto Hanabi está pegando uma bebida, ela percebe que o tempo passou e ela foi deixada para trás. Em preparação para o festival Bellflower, os colegas de Hanabi aparecem e pedem-lhe para interpretar um papel encenado. E após alguma persuasão, Hanabi aceita assumir o papel e as meninas correm alegremente. Enquanto elas vão embora, Hanabi vê Moody indo para a escola e instintivamente se impede de chamá-lo, embora sinta a falta dele e queira conversar. Mais tarde naquela noite, Kanai aparece na casa de Hanabi e informa sobre seu próximo casamento com Akane. Enquanto eles passeiam pela rua, Hanabi o parabeniza, e está agora convencida de que as coisas não deram certo para Moody de jeito nenhum, embora ele esteja um pouco feliz por estar miserável. Kanai então pergunta a ela se está surpresa que o casamento esteja chegando tão cedo, mas ela não acha estranho, já que era óbvio que ele estava completamente apaixonado por Akane. Hanabi nota que Kanai trocou os óculos por lentes de contato, e ela já pode adivinhar que é por causa de Akane. Ela diz que prefere os óculos, mas não lhe diz que é porque seu visual atual a lembra de seu eu passado e isso a machuca. Enquanto ele a leva para casa, Kanai pergunta se ela vai ao casamento dele, e ela faz uma promessa de dedinho, garantindo que aparecerá. O dia do festival escolar chega, e Hanabi observa uma de suas colegas de classe levar seu par para um passeio pela escola. Enquanto o casal se afasta, Hanabi pensa na pessoa com quem gostaria de estar, e a primeira pessoa que vem à mente é Mugi. Sentindo falta dele, ela é acidentalmente empurrada a participar de um dos eventos do festival escolar, que é um desfile de moda. E ela está impressionada com o vestido de noiva da Noriko. Noriko parece ter atingido o auge da beleza, mas não deu atenção ao intelecto. Ainda assim, a multidão aplaude sua beleza, enquanto Hanabi observa tudo se sentindo pena de si mesma. Quando ela se cansa, sai da sala e enquanto demora no corredor, a representante de classe grita com ela para ajudar a montar o palco para prestar a apresentação. Assim, ela se junta a eles para mover a carga. Depois de um tempo de trabalho árduo e de ser repreendida, Hanabi acalma os nervos em uma sala silenciosa e observa que é bom estar sozinha, porque isso a permite pensar com mais clareza. Enquanto está em profundo pensamento, ela se lembra dos momentos maravilhosos que passou no terraço com Mugi. Como ela disse a ele que não tinha medo de ficar sozinha e os beijos que eles compartilharam, que sempre chamavam de insignificantes. Hanabi então se pergunta sobre a essência da promessa que fizeram naquele dia, porque já estão se afastando. Um tempo depois, ela acorda e percebe que estava dormindo, mas ela fica chocada quando se vira e vê um Mugi cansado se espreguiçando atrás dela. É então que eles percebem que ambos dormiram juntos na loja. E enquanto se encaram, Hanabi se pergunta por que eles se conheceram. Em março do ano seguinte, os alunos organizam a sala de aula em antecipação ao casamento do professor. Enquanto isso, Hanabi relaxa e o representante da turma grita com ela. Então, um colega de classe gentil, Moriyama, a ajuda. Mais tarde naquele dia, ela verifica a loja e vê que Mugi não está lá. E após terminar os preparativos, Moriyama tenta convidá-la para sair. Mas Eken, que está observando, aparece e leva Hanabi antes que ela possa recusá-lo. Antes de fugir com Eken, Hanabi pede desculpas a Moriyama e agradece por sua ajuda. Eken leva a um lugar privado e diz a Hanabi que estava brincando sobre dizer que ela pertence a ela. Confusa, Hanabi pergunta por que ela a salvou, e Eken responde com uma pergunta, perguntando se ela ainda quer seu espaço. Para sua surpresa, Hanabi começa a chorar. Chamando Eken de uma pessoa legal, ela então percebe que Eken tinha cortado o cabelo, então ela estende a mão e toca nele. Eken lembra que Hanabi sempre elogiava seu cabelo, e agora, enquanto Hanabi o toca, dizendo que o penteado fica bom nela, Eken acaricia sua mão, apreciando suas palavras gentis. Mais tarde na aula, quando os alunos parabenizam Kanai e Akane pelo casamento que se aproxima, Hanabi fica triste. Enquanto assiste aos alunos presentearem o casal, Hanabi vê um deles entregar a Akane um buquê de flores. Então, ela se isola de seus colegas de classe. Kanai a vê e tenta se aproximar, mas Akane o impede, balançando a cabeça e vai em seu lugar. Ela entrega a Hanabi uma flor do buquê, chamando de lançamento de buquê. Antes de sair de seu lado, Akane diz a Hanabi para garantir que sua paixão não seja roubada da próxima vez. Envergonhada, Hanabi diz a ela que não é da sua conta. Mais tarde, depois da escola, quando Hanabi se prepara para sair do prédio, ela vê Mugi esperando na porta e percebe que a promessa que fizeram naquela época e os dias que passaram juntos não tiveram significado no final. Hanabi reflete que a razão pela qual estava com ele era porque se sentia solitária e queria ser tocada. Mas com o passar do tempo, ela se apaixonou pelo calor dele. Agora, ela se pergunta se o contrato deles está anulado ou se farão um novo, já que as pessoas de quem gostavam os dispensaram completamente. Eles caminham até o lugar de sempre, que é o depósito vazio, e conversam sobre como suas paixões seguiram adiante. Eles se elogiam por estarem lidando bem, e Hanabi percebe que é a primeira vez que evitam o conforto físico e simplesmente se conectam através das palavras. Eles conversam por um longo tempo, compensando os momentos que não compartilharam. Depois de um tempo, eles concluem, concordando com o ditado de que o primeiro amor nunca se concretiza. Mais tarde naquela noite, Hanabi se abre para ele, dizendo que está feliz por tê-lo conhecido. Hanabi observa que ambos estão em busca do amor verdadeiro, sabendo que não é fácil de encontrar. E por mais que rezem, pode ser que nunca venha. Eles podem até se machucar, com as coisas piorando na próxima vez que tentarem. Ainda assim, eles continuarão a buscar isso. Apesar de não quererem se separar, Mugi e Hanabi dizem seus últimos adeus porque estão procurando por amor verdadeiro. E por essa razão, eles devem continuar a viver. Isso nos traz ao final do vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, vamos confundir os falsos fãs de anime comentando quem você achou que foi o maior canalha da história.